Só eu e Deus e minha eguinha naquela noite. Mas pensa numa noite que foi longa pra nós. Espia só o calzinho pra vocês verem como que foi. Naquela época eu tinha mais ou menos ali uns 14, 15 anos de idade, né? Aí a gente tem esse negócio, até hoje a gente tem. A gente faz amizade com a vizinhança e sempre quando a gente pode, a gente tá ajudando nossos vizinhos. E da mesma forma com eles. Sempre quando eles podem, eles estão ajudando a gente, né? E naquela época, esse vizinho nosso, que inclusive até hoje é muito amigo da gente, ele precisou de uma ajuda nossa. O patrão dele vendeu um gado e vendeu um gado assim próximo, o proprietário que comprou o gado, né? Dava mais ou menos assim, pulava uma fazenda, tava dele, pulava uma fazenda, a terceira fazenda era o comprador do gado, né? E o ex-dono do gado ali, ele não quis contratar um caminhão para poder levar a boiada, pois tinha que dar a volta tudinho, moço, para poder chegar lá na propriedade, né? Então era muito distante. E como era um gado manso, a gente, no caso eles, né, preferiu levar tocado, pedir permissão, é claro, para a fazenda do meio, né, que também era amigo. Então, assim, foi tranquilo. Aí o que que acontece? Esse vizinho nosso, ele contatou meu pai para pedir ajuda para levar tocado, né? Aí meu pai naquele dia, era mais ou menos ali no meado de semana, ele estava muito atarefado. Só que ele falou, ô Léo, não vou poder ir. Só que o que que acontece? Eu vou mandar o Adriano para poder ajudar você. O gado é manso, a passagem ali é tranquilo. Vai vocês dois lá, vocês conseguem fazer o serviço. Aí o Adriano daqui, ele vai montado na tropa daqui já. Aí eu peguei, naquela época, pra mim, aquilo lá era a melhor coisa. Enturmar com o povo mais errado, né? Com a turma mais velha. Porque naquela época, pelo menos na minha época, não tinha esse negócio de molecada. E vocês sabem como é o tal da fazenda grande. Ainda mais quando tem só um funcionário, né? Ali era só eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, que era garotinho pequenininho. E o negócio era mais trabalhado que se divertir, né? Não tinha a molecada ali pra poder se divertir. Então sempre quando a gente podia envolver com os adultos ali, conversa, prosa, pra mim aquilo era muito interessante, né? Desde cedo. Aí eu já peguei, montei numa éguinha que tinha lá. Pra você ter ideia, essa égua tá viva até hoje. Naquela época ela era novinha, rapaz. A égua mudou de cor. O nome dela era Morena. É morena até hoje, né? Pelo simples fato que ela era uma égua cinza. Hoje ela mudou a cor, ficou branca, pra vocês verem o tanto de tempo que já fez. Montei nessa égua e fui montado. Aí cheguei lá na casa do vizinho, almoçamos, depois do almoço, deu uma hora, nós foi levar o gado tocado. Foi tranquilo demais, igual eu falei pra vocês, o gado era manso, né? Então a gente gastou ali mais ou menos, saiu uma hora, quando foi mais ou menos umas 7 horas eu tava chegando de volta já, mais esse vizinho nosso. Aí ele falou, não, espera aí, vamos jantar, já mexe a janta aqui, nós janta cedo, sempre jantava cedo, a gente também, né? Aí eu fiquei por lá, jantando, e ele falando, dorme aí, moça, amanhã você vai, no outro dia, bem cedinho, você vai embora. E eu com aquele negócio de querer chegar em casa, né, não gosto de dormir na casa dos outros, eu sempre fui desse jeito, né? Meu pai também, a gente pegou essa linha. Eu falei, não, vou embora. Ele falou, não, rapaz, sua égua tá cansada, moço. Vai, dorme aqui, amanhã cedo você vai, vocês dois descansados. E eu teimoso, não, vou embora. Vou devagarzinho. E realmente, fui embora bem devagarinho. E eu vou falar bem a verdade pra vocês. Foi a primeira vez que eu andei à noite sozinho, rapaz. Não tô brincando, não. Sempre andava com a turma, né? Andava com os vizinhos, andava com meu pai ali quando a gente chegava atrasado, assim, de chegar de noite. Era mais ou menos desse jeito. Ainda mais no arrendamento que tinha, né? A gente sempre chegava de noite. E esse dia eu voltei sozinho. Aí no começo ali eu dei uma apertada na égua pra ver se ela andava um pouco mais rápido, no trotezinho. Logo eu já notei que a égua tava bem cansada. E eu falei, cara, eu não vou judiar dessa égua, não. Vou deixar ali na toadinha dela. Pra mim tá tudo bem. O negócio é eu chegar em casa bem, né? Eu não vou judiar. Eu tenho esse negócio de ter dó dos animais. Eu sei até onde chega o limite do animal, né? E naquela época ela era uma égua jovem, então eu não queria apertar ela pra não aguar ela, né? Aguar é quando a gente fala, quando você aperta um animal muito jovem, depois quando ele envelhece, ele fica mais fraco, mais rápido, né? Aí eu peguei e fui bem devagarinho. Aí passei uma porteira, na verdade esse era um cochete, né? Passei e fui indo. Aí a gente começa a pensar, começa a vir as coisas na cabeça. Vai pensando um trem, rapaz, esse trem aqui é meio assombroso. E diz... Aí eu já passei num lugar que diz que ali era assombrado, né? E a gente vai levantando aquele trem na cabeça e fui indo. Moça, até que eu cheguei numa certa parte ali da estrada, dava mais ou menos, ó, pra vocês terem ideia, da casa do vizinho até a do meu pai, onde nós morava, dava mais ou menos ali uns 4 a 5 quilômetros. Eu já tinha andado 2 quilômetros.
Moça, olha só, tava andando quando vê que não, na frente assim, a lua não tava uma lua cheia, mas ela tava do suficiente para você começar a enxergar, enxergava as árvores, enxergava as moitas, e lá na frente eu assuntei um negócio meio estranho. Olhei assim, olhei, moça, esse trem tá esquisito. Aí ao mesmo tempo que eu tava indo, parecia que aquilo tava vindo de encontro comigo. Vindo de encontro assim, eu falei, mas rapaz, tá esquisito esse negócio, hein? Aí eu fui chegando mais próximo, eu não conseguia definir o que era, mas na minha cabeça parecia ser um anão bem daqueles pequenininhos assim, mas tinha um corpo certinho do anão, eu juro pra vocês, um corpo certinho. E aquilo foi me assombrando. Foi me assombrando assim, e eu sempre assuntava a orelha da égua pra ver se ela tava meio assustada. Eu falei, se essa égua tiver meio assustada, eu volto pra trás. Só que a égua tava tranquilinha de tudo, moço. Aí eu peguei e falei, mas que é isso? E eu, do jeito que eu ia sentido, porque tava na beira da estrada, né? Do mesmo jeito que tava indo sentido, parecia que aquilo tava vindo de encontro comigo. Não sei se era coisa da minha cabeça, né? Eu só sei que é o seguinte, chegou um certo momento assim, tava mais ou menos uns 50 metros, eu peguei e falei, não, vocês têm que estar errado, eu não vou voltar pra trás de jeito nenhum, tô na metade da estrada. E eu falei assim, eu vou fechar os olhos e pedir pelo amor de Deus. Pedi ali a proteção de Deus ali, e eu fechei os olhos e fui pedindo a proteção de Deus. Fui desse jeitinho assim, ó, deixei a égua seguir. Tinha uns 500 metros pra frente, tinha uma porteira, né? Eu falei, quando chegar nessa porteira, eu abro os olhos e desço. Na verdade, nem descia, né? Já abria de cima da égua ali e seguia a viagem pra ir embora. Aí dali pra frente não tinha mais porteira. Aí eu peguei e fechei os olhos assim, fui pedindo pelo amor de Deus. Parece que assim, você sente, eu juro pra vocês. Parece que vocês sentem na hora que você está indo assim, ó. Parece que você sente que o trem tá passando do lado do você, assim, ó. E eu peguei assim, fechei os olhos assim, e na hora que eu senti um trem esquisito. Falei, eu mais ou menos no rumo, assim, o tempo que eu tava andando, né? No meu ponto de vista, eu falei, tá passando do lado aqui, assim, ó. Moço, eu arrupiei tudinho. Aonde tinha cabelo, eu arrupiei, rapaz. Parece que até o chapéu subiu um pouquinho assim pra cima. E eu passei aquele trem assim, arrupiado, moço, e fui. Fui embora. Aí chegou na porteira, eu abri os olhos, a égua parou, pra vocês verem como que é a cabeça de menino assombrado, moço. Aí eu fui lá, abri a porteira e fui embora, moço. Aí, o que que acontece? Nesse meio termo aí, antes de eu fechar os olhos, eu fiquei naquela dúvida. Ou isso é uma assombração, uma nivosia, anã, ou é apenas uma moita. Aí, como eu conheço muito bem ali a estrada, eu fui olhando as árvores. Falei, ó, eu vou, no dia que eu voltar aqui, eu vou ver se isso é uma moita ou então é uma nivosia mesmo. Se for uma nivosia, não vai ter moita nenhuma. Eu peguei e marquei. Falei, ó, aquela árvore ali, tem aquela outra árvore. Eu lembro que eu marquei 3 árvores. Era 2 árvores assim do lado esquerdo e uma árvore do lado direito. Falei, ó, mais ou menos aqui assim. Tava essas 3 árvores assim, no caso, né? E essa moita, né? Essa suposta nivosia anã, tava um pouco mais à frente. Eu marquei desse jeitinho. Aí eu fui embora, passou 4 dias, acho que uns 4, 5 dias. Nós pegou e voltou no vizinho lá que ele chamou no final de semana pra gente poder almoçar. Né? E eu já tinha contado pro meu pai. Aí meu pai duvidando, meu pai sempre duvida dessas conversas da gente, né? Porque menino, você sabe, né? Vê de tudo. Aí eu peguei voltando, eu falei, rapaz, eu vou ver mais ou menos onde eu não marco. Nós tava vindo de moto, né? Meu pai na dele carregando minha mãe e eu na minha carregando o meu irmão. Aí eu olhando aqui assim, eu falei, ó, falei até pro meu irmão era menino novo, né? Eu falei pra ele, ó, quando você notar uma árvore assim, outra assim, nós dá uma olhada pra ver se não tem moita. Aí cheguei nessa bendita 3 árvores, nessas 3 árvores, parei, moça, eu vou falar a verdade pra vocês, sem brincadeira nenhuma, não tinha essa moita. Aí fica um negócio, ou eu tava certo, era uma nivosia, aquele dia eu fiquei assombrado, eu juro pra vocês. Foi a segunda vez, eu já contei a primeira, né, que eu vi um caboclo na janela. Essa foi a segunda vez que eu me assombrei. Também foi as duas às vezes ali que eu vi algum trem que eu achei que era e depois disso nunca mais eu vi, né. Moça, eu só sei que eu cacei essa moita e não achei de jeito nenhum. Eu falo pra vocês, ou era nivosia mesmo, ou então eu marquei as árvores erradas, né? Porque tava de noite, pode acontecer simplesmente esse erro. Marquei a árvore errada e essa moita tava um pouco mais pra frente ou um pouco mais pra trás. Mas se for uma moita, rapaz, mas pensa numa moita que passou medo em mim. Você tá doido, hein, turma? Ah, é cada coisa. Fala pra mim, isso daí já aconteceu com você? Porque tem esse negócio, né? Quando a gente é moleque,
moleque novo, sempre quando a gente tá olhando algum trem, a gente fica imaginando coisa, né? Isso é mais coisa do povo mais jovem, né? Você olha uns trem assim, você fica imaginando, ainda mais quando você fica com aquilo na cabeça, os antigos contando casos pra você, né? Aí você fica vendo essas coisas, fica meio assombrado. Fala pra mim se você já viu algo nesse mesmo sentido ou se já aconteceu com você.